Olá, obrigada por você estar aqui comigo. É um prazer enorme aceitar esse convite da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Gostaria de agradecer em especial a secretária Manuela Masquieto Gonçalves Albini e a Marina Lopes. Eu me chamo Carolina Marrone Lorenzetti Alves, sou psicóloga e neuropsicóloga. A neuropsicologia, ela veio muito tempo depois da minha carreira, em função da necessidade de compreender algumas questões relacionadas às crianças com necessidades educacionais especiais, que eu trabalhei durante algum tempo. Bom, a secretaria me contatou e nós decidimos que o tema do nosso encontro, do nosso bate-papo, seriam as contribuições da neuropsicologia para o diagnóstico e para a intervenção das pessoas que se encontram, que estão dentro do espectro do autismo. Mas para eu começar a falar para vocês um pouquinho sobre isso, eu acho que é importante a gente falar sobre o que é a neuropsicologia. Afinal de contas, a neuropsicologia ela vem ganhando espaço há pouco tempo. A neuropsicologia é uma especialidade da psicologia e ela é uma área de conhecimento híbrido. Ela vai buscar saberes nas neurociências, na psicologia, na psiquiatria, na farmacologia e em outras áreas. Então, para você se tornar um neuropsicólogo, é muito importante que você goste de aprender. A gente, ao beber dessas diferentes fontes de conhecimento, busca compreender como os processos neurológicos estão relacionados com distúrbios e alterações comportamentais, emocionais e cognitivas. Ao longo do nosso processo de formação, nós vamos desenvolvendo algo que se chama raciocínio neuropsicológico, que é super importante para a realização de um bom trabalho, de uma boa investigação. Mas o que é esse raciocínio neuropsicológico? O raciocínio neuropsicológico, ele é a capacidade que o profissional tem de compreender a demanda daquele cliente, e compreender a partir das informações coletadas o quadro que esse cliente ou paciente apresenta. Para isso, a gente faz uso de diferentes instrumentos, não apenas de testes. Muitas pessoas entendem que o neuropsicólogo é um profissional aplicador de testes. A aplicação de testes não é uma coisa tão complicada assim, ok? Qualquer psicólogo pode fazer a aplicação de teste. Qualquer psicólogo pode fazer uma avaliação neuropsicológica, mas a qualidade dessa avaliação neuropsicológica, ela está intimamente relacionada com a formação. Por que isso? Porque o nosso trabalho é um trabalho de montar um quebra-cabeça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma anamnese, ou seja, uma entrevista inicial com a família, para compreender como é a história desse indivíduo que está chegando até mim, desde o começo da sua concepção, se bobear até antes. Então, antes da concepção. Por que antes da concepção? Porque eu preciso entender, inclusive, como é a família de origem dessa criança. Então, como são os avós, tios, quais são os hábitos familiares. Por quê? Porque todas essas informações, elas são fundamentais para compreender se há fatores que podem ou não interferir no neurodesenvolvimento de uma criança ou podem afetar essa criança durante o seu desenvolvimento gestacional, ou se ela sofreu um acidente, o quanto esse acidente pode implicar em alterações, tá certo? Então, para a gente fazer pra gente ter um bom raciocínio neuropsicológico, a gente começa com uma boa anamnese,
tá? A gente tem que desenvolver um bom olhar clínico para fazer uma observação desse cliente, para prestar atenção na forma como ele se comporta, como ele interage com você e com as atividades que você propõe. Observar como essa família se relaciona com essa criança e como essa criança se relaciona com você. Além disso, a gente vai aplicar os testes. Esses testes, eles não são fixos. Então, nós dizemos que a avaliação neuropsicológica, ela também tem um conjunto flexível de testes que nós vamos aplicar dependendo do que nós estamos buscando compreender, certo? Dentre as habilidades avaliadas, a gente pode estar procurando entender o nível de inteligência geral, que é o que a gente chama de QI. A gente pode avaliar também a atenção, memória, percepção visual e auditiva, linguagem e as funções executivas, que são um conjunto de processos, né? Que a gente pode denominar de controle inibitório, flexibilidade cognitiva, planejamento, velocidade de processamento e memória operacional. Toda vez que eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica, eu tenho o intuito de responder a uma pergunta. A avaliação neuropsicológica, ela não vai ser feita de maneira indiscriminada. Ela não é indicada para todo mundo. Ah, ela tem contraindicação? Não, não há uma contraindicação. Mas se eu não tenho uma pergunta a ser respondida, para quê? Qual a necessidade da gente fazer uma avaliação neuropsicológica? A gente faz essa avaliação quando a gente quer afinar um diagnóstico. Então, se eu estou buscando uma comorbidade, ou seja, se junto com um determinado transtorno ou distúrbio, eu tenho alguma outra coisa acontecendo, né? Então, de repente eu tenho um paciente que ele está dentro do espectro do autismo e, além disso, ele tem uma deficiência intelectual. A avaliação neuropsicológica me permite perceber isso, né? Ela também me auxilia, né, ou nos auxilia, num diagnóstico diferencial. O que é esse diagnóstico diferencial? Né? É buscar sinais pequenos, diferenças que nos auxiliem a discriminar entre um transtorno e outro, entre um distúrbio e outro. Então, entre um transtorno positivo desafiador e um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Entendem? Além dessa questão de auxiliar no processo de diagnóstico, a gente pode pensar que a avaliação neuropsicológica, ela nos auxilia na compreensão do perfil cognitivo, né? E favorece a intervenção. Por que isso? Porque quando eu tenho traçado um perfil cognitivo, eu consigo saber como está a memória, o processo atencional, como essa criança responde melhor, a que tipos de estímulos. São estímulos visuais, auditivos? Ela trabalha melhor com o verbal ou com o não verbal? E isso auxilia não só a pessoa que está fazendo a avaliação e que pode ser quem vai fazer a reabilitação dessa criança, ou melhor, a estimulação dessa criança, né? Mas também os outros profissionais envolvidos e a família. Outra questão é que a gente pode estar observando a verificação do efeito de algumas intervenções. De repente, por exemplo, o uso de alguma medicação pode estar provocando sonolência, lentificação na resposta, né, que pode estar relacionada com uma velocidade de processamento rebaixada. Então, todos esses fatores a gente consegue observar a partir da avaliação neuropsicológica. O importante é entender que a avaliação, ela vem para nos ajudar a responder algo, a esclarecer uma dúvida, tá certo? E a avaliação neuropsicológica no TEA, no que ela nos ajuda, né? A gente tem que pensar que o transtorno do espectro autista
ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, há alterações neurobiológicas que são produtos, né, da interação entre modificações genéticas e fatores extrínsecos. O que são fatores extrínsecos? Por exemplo, o que aconteceu durante a gestação ou durante o parto, né? Então, assim, que não está dentro do indivíduo. Então, essa interação, ou seja, essa mescla entre fatores que são próprios do indivíduo, que vem nos seus marcadores genéticos, tá? E mais os fatores extrínsecos, que são fatores relacionados a algo externo ao indivíduo, acabam gerando o que a gente chama de fenótipo comportamental. Carol do céu, o que é um fenótipo comportamental? Fenótipo comportamental é a expressão dessas alterações neurobiológicas. Como é que isso aparece naquele indivíduo que eu estou avaliando? Tá? Isso é muito importante. Bom, e aí? Como é que eu começo a suspeitar que meu filho talvez precise de uma avaliação neuropsicológica? Muitas vezes a criança, ela chega até mim, ou chega até nós, neuropsicólogos, né? Por meio de encaminhamentos feitos por professores, fonoaudiólogos, médicos, muito mais médicos, tá? E fonoaudiólogos, mas terapeutas ocupacionais, outros psicólogos, psicopedagogos, outros profissionais que atuam diretamente com essa criança, podem observar, os próprios cuidadores, os pais, eles podem observar que essa criança, quando comparada com seus pares, apresenta comportamentos muito discrepantes, né? E é super importante que a gente busque ajuda o quanto antes. Muitas vezes a gente fica esperando que o amadurecimento aconteça. Então, não começou a falar ainda, mas o pai também começou a falar tarde. Então, é normal, é da família mesmo falar tarde. Pode até ser que seja algo familiar, mas por que não buscar uma característica, né, da família? Mas por que não buscar uma ajuda profissional? Não estou dizendo que o falar um pouco mais tarde seja um fator de preocupação ou que já seja um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Não, longe disso. Mas quanto antes a gente começa com uma estimulação, melhor é a resposta que essa criança tem ao tratamento. Hoje nós não temos tratamento medicamentoso específico para o TEA. Nós temos alguns tratamentos medicamentosos para controlar alguns sintomas, né? E o que a gente percebe que tem mais efeito são as terapias não medicamentosas, principalmente as baseadas na análise do comportamento aplicada, que é o que a gente chama de ABA, tá certo? O que a gente precisa fazer então é estar atento às crianças e observar se há atraso de linguagem, se há dificuldade em lidar com os estímulos sociais, né? Se esses interesses da criança são muito restritos, tá certo? E aí eu posso estar buscando o auxílio de algum profissional. Qualquer profissional consegue fazer o diagnóstico? Não. Na verdade, é um diagnóstico que ele exige um olhar treinado, ele exige uma qualificação profissional. Há a possibilidade de alguns profissionais identificarem, mas alguns casos necessitam desses profissionais que são melhor preparados para isso, entendam, né, que a psicologia, a medicina e outras áreas das ciências, né, elas têm um conhecimento muito vasto. Então, nós profissionais acabamos nos especializando em determinadas áreas. E quanto maior a minha especialização, né, maior a probabilidade
de ter recursos para poder identificar e trabalhar com aquele tipo de especialização que esse profissional se propôs a ter, tá certo? Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, no caso da criança que se encontra, né, dentro do espectro do autismo, o que a gente faz? A gente avalia um perfil cognitivo, caso haja necessidade, tanto para poder fazer uma intervenção melhor, quanto para poder ver se as intervenções estão produzindo efeito e que tipo de efeito elas estão produzindo, como pode também servir para um diagnóstico diferencial ou para identificar algum tipo de comorbidade, certo? O que a gente observa com bastante frequência no perfil cognitivo de pessoas com transtorno do espectro autista? É muito importante observar que nem todas as pessoas terão todas as características, né? Algumas apresentam algumas características, outras apresentam outras, muitos apresentam características sutis, outros apresentam características mais explícitas, ok? Então, a rigidez cognitiva, ou seja, a dificuldade com relação à flexibilização, a flexibilidade cognitiva, é uma das primeiras coisas que nos chama a atenção. Essa dificuldade ou essa rigidez cognitiva, ela pode implicar, tá certo? Em prejuízos de adaptação. Então, por isso que a gente observa muitas vezes uma dificuldade em lidar com situações novas, com situações inesperadas, tá? É por falta, tá? Ou por prejuízo, por déficit, tá? Na flexibilidade cognitiva. Por que cognições sociais e não interações sociais? Porque quando eu tô falando de cognição social, eu tô falando de um processo todo. Então eu estou falando, né, desde o momento em que a pessoa recebe esse estímulo social, até a forma como ela interpreta e a forma como ela responde a esse estímulo social. Geralmente, a criança ou a pessoa com TEA, ela tem uma maior dificuldade na hora de responder a essas questões sociais, né? A esse estímulo social que ela recebeu, tá? A gente observa também prejuízos ou atrasos na linguagem, e isso não significa que a criança não fala. Muitas vezes a criança fala, mas é uma fala que não tem função. Outras vezes essa criança, ela fica num processo só de repetição, né? Também é comum a gente observar falas que são mais automatizadas, mais robóticas, monótonas. Então, não há uma entonação de voz adequada, a gente não percebe uma emoção naquilo que está sendo dito. O rebaixamento da velocidade de processamento da informação também acontece. Não é algo que é tão frequente, mas a gente observa em alguns casos, sim, esse tempo maior entre o receber a informação, processá-la e responder a ela, tá certo? As estereotipias comportamentais também nos chamam a atenção e dependem muito da observação clínica. Esse olhar treinado, ele é muito importante, inclusive, para diferenciar os rituais que a gente observa no TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e o que a gente observa como estereotipia comportamental, por exemplo, de uma criança com TEA. Então, muitas vezes, a gente vê as crianças catarem um carrinho e arrumarem certinho, fileirinha, assim, né? Então, eles não dão a função do brinquedo como uma criança geralmente faz, né? Uma criança com desenvolvimento típico realiza. A criança geralmente pega o carrinho e vai brincar com o carrinho. A criança que está dentro do transtorno do espectro do autismo, ela pode, não necessariamente fará, mas ela pode pegar esses carrinhos e organizá-los de maneira enfileirados. E aí a gente pode começar a entender isso como se fosse um ritual. E na verdade é apenas um padrão comportamental estereotipado.
né? Além dessa estereotipia comportamental, a gente tem a estereotipia motora, que é mais fácil da gente observar, que tem a ver com o bater as palmas, né? O movimento de flap, que parece que a criança está batendo a asa do lado do braço. Também tem as estereotipias vocais, em que a criança faz um barulhinho, por exemplo, né? Então a gente observa diferentes formas de estereotipias. A gente não pode observar apenas para o ato motor, ok? O interesse restrito é outro ponto que é bem sutil e que chama bastante atenção. Às vezes a criança tem outros interesses, não tem apenas um, mas ela tem um interesse que chama muita atenção e que ele tem uma intensidade muito acima do esperado. Tá? Então, e que fica até difícil de conversar com aquela criança sobre aquilo. Então, a criança pode conhecer, por exemplo, marcas de carro, saber detalhes sobre carro, ou sobre times de futebol, dinossauros. As meninas sabem mais, geralmente elas focam mais, por exemplo, em bandas, em atrizes, youtubers, né? Mas elas sabem demais. E aí, quando elas vão passar isso pra gente, ou eles vão passar isso pra gente, não há uma conversa, não há uma troca, e sim um processo de um monólogo. É como se você abrisse a Wikipédia ou uma enciclopédia, né? E você fosse ler. Os estímulos externos pouco interferem na fala, porque o importante é despejar aquilo que ele sabe, tá? Então, essa fala sem uma troca, ela chama bastante atenção e ela exige da gente um olhar muito afinado, ok? Bom, após a realização da avaliação neuropsicológica, né, para avaliar como é que estão esses processos todos, né, que a gente falou. Então, assim, como estão as habilidades sociais, como está o humor, como está a atenção, memória, funções executivas, percepções visuais, auditivas, como essa criança, que padrões comportamentais eu observo. É uma criança muito reservada, é uma criança que ela é mais extrovertida. Quando eu consigo coletar todos esses dados, quando eu consigo conversar com a escola, com os profissionais envolvidos, com os familiares, né? E aí eu posso usar escalas, inventários, pedir relatórios. Eu vou juntar todo esse material, tá? E aí, a partir desse material e do resultado das minhas observações e do desempenho da criança ou do avaliado, porque nem sempre uma criança é meu avaliado, né? Acontece da gente avaliar idosos com demência, avaliar pessoas que sofreram um acidente vascular encefálico, um aneurisma, um traumatismo craniano, né? Crianças com epilepsia. Então, assim, não é apenas o transtorno do espectro do autismo ou o transtorno do espectro autista que a gente avalia. A gente avalia diferentes perfis neuropsicológicos. A depressão, por exemplo, né, pode ser identificada. E aí, a partir de todos esses dados, então de todas essas pecinhas, eu vou montar o meu quebra-cabeça. E aí, quando ele estiver pronto, eu tenho um documento que se chama relatório ou laudo neuropsicológico. Nesse relatório ou laudo neuropsicológico, a gente descreve tudo que foi realizado, quais foram os procedimentos que a gente utilizou, né? E com essa descrição, a gente faz a análise dos dados. A partir dessa análise, a gente faz os encaminhamentos, as orientações, e aí a gente pode conversar com os profissionais, se for o caso, os profissionais que estão atendendo, e na escola, por exemplo, se for de interesse da família, né, dar um retorno. A gente pode conversar com a família e explicar para essa família o que aconteceu e dar orientação. Acho que é muito, muito, muito importante a gente ressaltar que a avaliação neuropsicológica ela é um passo.
em relação às intervenções que devem ser realizadas com uma criança dentro, né, que se encontra dentro do espectro autista. A gente tem que pensar muito que o nosso trabalho está só começando, aquilo ali é uma pontinha. A equipe multidisciplinar que vai atender essa criança, ela é fundamental. E quanto antes a gente começar essa intervenção, melhor. Se a gente ainda não tem o diagnóstico, não tem problema. É importante a gente buscar essa intervenção precoce. Eu já fiz avaliações de vários adolescentes que só descobriram, né, o transtorno do espectro autista agora, na adolescência. E aí eles passaram esse período todo sem nenhum tipo de intervenção, sem a escola receber uma orientação adequada, sem que essas crianças pudessem receber o apoio necessário. Então, uma das contribuições é justamente conseguir orientar para que essa criança receba as intervenções que ela necessita. Para os profissionais, isso é ótimo, porque eles vão estruturar sessões baseadas na demanda daquela criança, daquela pessoa que eles estão trabalhando. A escola tem como criar um planejamento, né, um plano pedagógico individualizado para aquele aluno. Óbvio que a gente sabe que as escolas, elas ainda estão muito aquém de ter uma estrutura adequada para lidar com essas questões. A inclusão é uma realidade, mas é uma realidade que vem acontecendo sem que a lei seja cumprida de maneira adequada. E os municípios, eles têm feito um esforço muito grande para que essa realidade mude. Então, por exemplo, aqui no município de Capivari, a gente observa que tem os polos com os psicopedagogos, a gente tem a fonoaudiólogo, a gente tem psicólogo, né? E a gente tem os professores especialistas em deficiência intelectual e deficiência auditiva e visual. Então, nós temos profissionais que estão tentando dar um suporte, né, para a rede. A gente sabe que é um trabalho que é difícil para esses profissionais que estão realizando e que também para o município é um trabalho que ele é custoso, mas ele é extremamente necessário, ok? Então, assim, para terminar, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é: toda criança ou toda pessoa tem condição de entrar para um processo, para uma escola regular. E ela tem condições de aprendizagem, desde que todo o trabalho pedagógico seja feito voltado para essa criança, desde que essa família saiba o que acontece e esteja sensibilizada para o que acontece, né? Porque muitas vezes a gente vê as famílias julgando, dizendo que aquela criança ela é avoada, ela é distraída, ela é esquisita, ela é chata, ela é difícil, né? E se a gente conhece a realidade, compreende o que está acontecendo, fica muito mais fácil da gente estar trabalhando. Gente, eu espero ter conseguido passar para vocês um pouquinho de como a avaliação neuropsicológica contribui para esse processo, tá certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, entrem em contato comigo pelo meu e-mail, Carolina Marrone, tudo junto, tá? Carolina Marrone Psicologia, @gmail.com. Até a próxima, um grande abraço para todos.